Oi, como a gente está voltando à nossa programação normal, hoje é dia de eu fazer mais um tutorial. Mas vou fugir daqueles tutoriais que eu estava fazendo no final do ano passado, onde eu estava mostrando o que aconteceu no Adobe Max, as funcionalidades novas, etc. E vou fazer um tutorial um pouco diferente de um efeito que eu sei fazer há bastante tempo, mas que eu não tinha ainda parado para pensar que eu podia fazer um vídeo sobre isso. Esse efeito, no caso, é o efeito de pintura, o efeito de desenho à mão, ou como é o nome dele, o nome do efeito que você usa para conseguir tornar isso possível, o efeito de traçado. E como que você faz isso? Bom, para explicar, eu estou aqui com o meu After Effects aberto, vou começar aqui um novo projeto, vou aqui criar uma nova composição, composição 1, 1920 por 1080, nada demais. Aqui a gente vê uma imagem sem nada, e aí eu vou criar um texto. Segurei Ctrl e T aqui no teclado, vou clicar aqui e vou digitar texto. Aí ele trouxe aqui meu texto, quero que ele fique maior, né? Vou aumentar aqui o tamanho dele. Vou mudar aqui a fonte, botar uma fonte cursiva. Trouxe ele aqui, vou botar um vermelho aqui. Esse aqui acho que tá bom. E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma máscara em cima desse texto. Então vou trazer aqui minha ferramenta caneta, clicando com a tecla G, e aí vou começar a fazer. Então vou começar aqui a fazer a minha máscara, vou fazer ela rápida, né? Não vou demorar muito. E eu vou só aqui passando por cima, onde vão estar as letras. E uma coisa que eu gosto de fazer é entre os pontos, eu não vim direto para onde vai começar. Por quê? Porque ele vai fazer esse caminho aqui que eu estou desenhando. Então quando ele fizer esse caminho aqui, do final do T até o início do E, ele vai já revelar uma parte do E. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou trazer aqui para fora, jogar aqui para dentro do E de novo. E aí vou vir fazendo. E aí vou fazer aqui o contorno do E. De forma rápida, sem muita enrolação. Então fiz aqui minha máscara. Tá aqui todo desenhado por cima do texto aqui. Vou só mexer nesse ponto de ancoragem aqui. E aí o que eu vou fazer aqui é vir nos meus efeitos preset, digitar stroke, que significa traçado, vou trazer aqui para o meu texto, e aí ele está fazendo aqui uma linha. Por quê? Porque aqui ele está na imagem original. E aí vamos passar aqui pelas opções rapidamente. A gente vai ter aqui traçado, o caminho, a máscara 1, se você tiver mais de uma máscara, você vai botar aqui máscara 2, 3, enfim, a máscara que for o caminho que você vai usar. Aqui no caso é máscara 1. A cor não importa, porque a gente não vai usar essa cor. Aqui o tamanho vai ser para você ver literalmente o tamanho de como vai ficar isso aqui. A gente tem a suavidade, né, a dureza do pincel, se vai ser um pincel mais suave, como está aqui, ou se vai ser um pincel mais duro, que vai ser literalmente o caminho que você fizer aqui. A opacidade, no caso do traçado aqui. O início, ou seja, onde começa, que aí 0% vai começar no primeiro ponto e 100% vai começar no último ponto. E o final, que aí 100% terminando no último ponto e 0% terminando no primeiro ponto. E aqui o espaçamento do traçado, que a gente vê que se a gente aumentar aqui, vai fazendo umas bolinhas, porque ele vai fazer literalmente pontilhado, né? E o que importa é o estilo de pintura. Na imagem original, no transparente, que no caso vai tirar o texto que tiver por baixo, ou revelando a imagem original, e é isso que a gente quer. A gente quer revelar a imagem original. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir, vai botar um keyframe aqui no início, usando o final. Vou arrastar 2 segundos aqui para frente e botar mais um keyframe aqui. Voltar aqui para o início, trazer para o 0. E aí se a gente der play, ele vai fazer aqui o traçado. Ficou meio ruim. Por quê? Porque aqui o tamanho está pequeno. Então a gente tem que aumentar o tamanho do pincel. Vou dar play. A gente vê que aqui 80, quando ele passa, ele já revela bastante coisa. Então isso que a gente tem que ficar atento. E vendo o quanto que vai ser necessário para ele não revelar coisas que a gente não quer que ele revele. E também mexer nos pontos aqui para também não revelar as coisas que a gente não quer que ele revele. Mexi no tamanho do pincel, mexi um pouco no meu caminho aqui. E aí se eu der o play, já está aqui bem melhor do que estava antes. Ainda está com alguns problemas, por quê? Porque eu fiz de forma rápida aqui. Tem outras duas formas de você fazer para o efeito ficar melhor, que vão ser bem mais trabalhosas. Por quê? Essa aqui, você vai precisar de mais
atenção ao detalhe para conseguir evitar esses pequenos erros, como a gente tem aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, a gente vê que o traçado do T aqui ele já está aparecendo. Aqui, quando passa pelo O, já está mostrando um pouco do traçado do T. Aqui antes também, se a gente voltar, ó, um pedaço do X já aparece. Então, esses pequenos erros, entre aspas, vai ser mais difícil você evitar usando um só efeito. Quais são as duas formas? Uma é usando uma mesma camada, né? Uma camada de texto só, com o texto completo, só que várias máscaras. Então, você vai fazer uma máscara aqui para a letra T, uma para a letra E, uma para a letra X, uma para o outro T e uma para o O. Ou como aqui é uma escrita cursiva, fazer uma máscara para os traçados finos e uma para os traçados grossos. Que aí você vai conseguir evitar mais os problemas. Porque aqui eu tive que botar um tamanho de pincel alto para esses traçados finos. E também para a distância entre as letras aqui. Se eu fosse diminuir aqui, vamos botar, por exemplo, 15. Diminuir. Conseguir, talvez, evitar aqui na curva do E, trazer o X. Ó, consegui evitar. Só que aí, olha como é que ficou o texto. Ficou esquisito, ficou faltando pedaço. Então, tenho que aumentar. Só que aí, se eu boto 25 e eu venho aqui para a curva do E, com um X, vê que aparece aqui um pouco. Então, como eu disse, uma das formas é você criar várias máscaras. Então, você cria ou uma máscara por letra, ou uma máscara por tipo de traçado, para você conseguir fazer melhor o efeito. E a outra opção é, no caso de texto especificamente, é você separar por letra. Ou também, o caso de um efeito que eu fiz para um projeto que eu apliquei uma vez, que eu separei por camada. Eu fiz esse mesmo efeito usando o efeito de traçado, só que eu separei a imagem em si em várias camadas. Eu peguei a imagem, separei em várias partes. Era uma imagem de torso, né? Era do peito para cima. Então tinha aqui da parte do peito para cima, né? Aqui a parte dos ombros, a cabeça, um chapéu e o cabelo. E aí eu separei tudo. Separei chapéu, cabelo, rosto e busto. E aí eu fiz o efeito em cada uma dessas camadas ao invés de fazer, né, na imagem como um todo. E aí eu consegui dar o resultado que eu queria. Num texto como esse aqui, por exemplo, talvez eu separasse letra por letra, juntasse as letras depois, e aí fizesse o efeito em cada letra, apresentando cada letra. E aí quando eu tivesse o efeito de cada letra, eu juntaria o texto e aí botaria as letras nos seus devidos lugares, com o efeito em cada letra e, obviamente, os keyframes alinhados para que fluísse de uma forma natural. Como eu disse, é um efeito simples, mas você tem que dar uma atenção a ele, porque você pode acabar ficando com um resultado ruim caso você não dê a devida atenção que você precisa, caso você não fique ligado nos detalhes das curvas, dos encontros de letras, de formas, enfim. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Se você quer que eu faça algum outro tutorial de alguma outra funcionalidade que tenha aqui no After Effects, algum efeito que tenha como se fazer dentro do After Effects ou dentro do Premiere, Photoshop, Lightroom, Illustrator. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Yeah.